Donald Trump já provou que sabe capturar momentos históricos. Em 2016, quando ele disse num debate na Carolina do Sul que George Bush mentiu para levar os Estados Unidos à guerra, ele quebrou um tabu no coração do eleitorado republicano e venceu as eleições de 2016 porque ele ofereceu uma ruptura clara com o establishment pós-guerra do Iraque. O slogan Make America Great Again combinava um diagnóstico, né, o declínio americano, com uma direção, que é voltar a ser grande, que cabia no bolso de qualquer um que tivesse sentido a crise de 2008, a crise do subprime, né, quando o Barack Obama salvou os bancos naquela oportunidade. Essa narrativa levou o Donald Trump a construir uma coalizão improvável. O Rust Belt, os independentes, parte dos jovens, latinos, negros, muita gente aí cansada do moralismo tecnocrático e até aquele momento muito mérito para ele. A prova de fogo veio em 2020 com a pandemia, né? E o Trump falhou. Ele terminou o mandato com o país em lockdown, inflação, protestos do Black Lives Matter, censura nas big techs e uma sensação de caos. A reeleição foi ancorada no slogan Keep America Great, que pressupunha que as pessoas se sentiam ótimas, né? Em meio às ruas vazias, as lojas fechadas, muita insegurança, a mensagem virou um ponto cego. E quem não estava ótimo não se via naquele slogan, né? Foi o primeiro grande rompimento entre a promessa e a realidade. Um ano atrás, já de volta ao poder pelo voto popular, nas últimas eleições, varrendo os swing states, Donald Trump assumiu o governo com seu maior índice de aprovação e muito apoio dos jovens. Agora, menos de um ano depois, durante essa administração aí, a aprovação geral dele está no patamar mínimo, casa dos 38%, e é pior, né, uma implosão entre os jovens de mais 3 de saldo quando ele assumiu, agora a pontuação é menos 40. Esse é o dado que importa, a geração que ele conquistou virou as costas para ele. E por quê? Bom, primeiro porque na política externa a juventude enxerga a situação em Gaza como um genocídio e se irrita com a captura do debate público pelo lobby estrangeiro de Israel. Donald Trump, que se apresenta como o presidente mais pró-Israel, transmite o alinhamento com o status quo que os jovens rejeitam. Outro ponto fundamental é o custo de vida, né? A gente tem falado sobre isso, fiz um vídeo ontem sobre isso. Todo mundo fala do custo de vida absurdo que existe hoje aqui nos Estados Unidos. Cafezinho a $6, supermercado, eletricidade porra, nas alturas, moradia inacessível. Ele segue repetindo que a economia está ótima, mas não é o que o cidadão sente no bolso, na vida real. Nas entrevistas recentes, o Trump adotou o mesmo script que a gente acompanhou durante a administração Biden: os preços estão caindo, é invenção da mídia, tem 20 trilhões de dólares chegando com as tarifas, gasolina está quase chegando a $2, é o famoso não acredita no que seus olhos estão vendo, né? O pior, é muito incoerente, porque se 20 trilhões de dólares das tarifas é uma projeção muito otimista e para décadas, né? Então, qual o benefício concreto para o jovem que está endividado, que está dirigindo Uber, que não tem a menor chance de comprar uma casa de $600 mil? Nenhum. Tem nenhum benefício e acho que a coisa mais ofensiva que você pode dizer para uma pessoa que está passando por dificuldade financeira é que ela não está passando por dificuldade financeira. Você está mentindo na cara dela, né? O trumpismo venceu prometendo drenar o pântano, né? Lá em Washington D.C., atacar o deep state, mas quando você não mexe no Pentágono, você se recusa a expor o que esse deep state faz, o Estado profundo, do caso Epstein até as políticas de vigilância aí da Palantir, do Peter Thiel, o que sobra? Sobra nada, né? O episódio recente aí da Miriam Adelson contra o senador Thomas Massie acaba cristalizando essa contradição. A mega doadora pró-Israel injeta milhões para derrubar o congressista que é mais America First, né? América em primeiro lugar no país inteiro. Justamente porque ele não se curva às políticas que beneficiam Israel. Ao mesmo tempo, Donald Trump, que se vangloria de ter feito tudo pelo governo israelense, pelo Benjamin Netanyahu, acaba alimentando aí o argumento de que a agenda America First foi largada, né? Que a prioridade realmente são as questões
externas, e a base percebeu isso, né? Nesse vácuo de liderança aí surgiu o fenômeno Nick Fuentes, também fiz vídeo sobre ele aqui no canal. Ele é jovem, muito articulado, muito talentoso e muito radical também. Ele declarou abertamente o fim da administração Trump ontem, um vídeo longo que ele fez. Ele se tornou um novo polo de atração aí de parte da direita americana, especialmente entre adolescentes universitários. O Nick Fuentes diz em voz alta aí o que muito trampista frustrado apenas pensa, né? Que o governo abandonou a agenda America First, que o governo prioriza Israel, prioriza as corporações, prioriza imigrantes, né? Os imigrantes que vêm para trabalhar com visto de trabalho aí ou para estudar nas universidades, em vez dos próprios americanos. Né? A influência do Nick Fuentes cresce cada vez mais nas redes sociais, nas ruas, e acaba canalizando a raiva aí de uma geração que vê no Donald Trump não mais um outsider, né, um messias, mas o próprio sistema que ele prometeu destruir. É o trumpismo sendo devorado pelo monstro que ele criou. Outra amostra, né, na entrevista de anteontem para a Fox News, que está repercutindo muito, a entrevistadora cobrou o Donald Trump pelo foco excessivo no exterior, né, e por autorizar a entrada de milhares de estudantes chineses aí nas universidades americanas, e o Trump respondeu que cortar isso quebraria metade das universidades, porque os estrangeiros, principalmente os chineses, pagam o dobro, né, o modelo de negócio, ele deixou bem claro que é mais importante do que a agenda America First, e na mesma entrevista ele também defendeu a ampliação da emissão de vistos de trabalho H1B, né, dizendo que não existem americanos para fazer certos tipos de trabalho, especialmente na área de tecnologia, quando na verdade todo mundo sabe que o que existe é um grande esquema aí envolvendo esses vistos, né, com agências, principalmente lá na Índia, né, e as big techs lucrando muito com isso, porque esses trabalhadores, principalmente os indianos, vêm para os Estados Unidos, né, trabalham, fazem o mesmo trabalho com o americano pela metade do valor, né, trabalham por um valor, um salário muito menor, e eles não têm a liberdade ali de repente sair do trabalho, procurar coisa melhor, porque a permanência deles no país está atrelada a esse visto que é chancelado pela empresa que ele trabalha. Então, para essas big techs é altamente lucrativo, né? Além disso, as políticas de imigração do Donald Trump continuam sendo um retrato aí da improvisação. Já falei muito sobre isso, né? Brutalidade aí institucionalizada, né? As medidas são muito agressivas, sem ética, muitas vezes fora do marco legal, né? As deportações em massa aí feitas às pressas, aí crianças separadas dos pais, várias violações aí de direitos humanos, né? Do processo legal. É uma política migratória sem planejamento, sem estratégia, moldada mais pelo espetáculo do que por qualquer lógica de segurança real, né? Os caras estão prendendo só trabalhadores, aí na prática essas ações aí acabam enfraquecendo o Estado de Direito e acabam corroendo a própria Constituição americana que o Donald Trump jurou defender. E enquanto o trabalhador americano sente o peso da inflação, a família Trump enriquece, né? O Donald Trump Jr. e o Eric Trump, os dois filhos do presidente, aí exploram muito a imagem do pai em negócios paralelos, né? Na criação de criptomoedas aí sem utilidade, né? Venda de licenças de uso da marca Trump no Oriente Médio, vários acordos nebulosos aí com investidores próximos de regimes autoritários, né? Acaba escancarando aí uma corrupção que é difícil para o cidadão engolir, né? O cidadão comum está apertando o cinto aí, o orçamento tá complicado para pagar a conta de luz, pagar aluguel, né? E a família do presidente aí transforma o poder em uma vitrine aí de autopromoção e enriquecimento pessoal, né? E hoje chegou o que faltava, né? E-mails aí divulgados pelos democratas indicam que o Jeffrey Epstein, em 2011, falando com a Ghislaine Maxwell, disse que o cão que não latiu é Donald Trump, citando horas e horas de uma vítima aí com o Donald Trump e se perguntando por que ninguém mencionava na campanha presidencial de 2006 e 2016 a relação próxima de Donald Trump com o Jeffrey Epstein.
O jornalista Michael Wolff, né, trocando mensagens com o Epstein em 2015, nesses e-mails aí, falava em preparar uma resposta para Donald Trump caso a mídia perguntasse para ele sobre a relação com Epstein num debate. Um relato do Epstein de 2019 dizia que é claro que Donald Trump sabia sobre os abusos de meninas menores e ele pediu para Ghislaine Maxwell parar com as atividades, aí confirmando que o Donald Trump sabia, né? O Ro Khanna, que é um congressista democrata, deu uma entrevista hoje e explicou que o comitê para a liberação dos documentos aí do Epstein já fez uma intimação, né? E ele diz que são milhares de documentos aí que devem ser divulgados aí nos próximos 2 meses. A votação para forçar a divulgação completa dos arquivos, com apoio bipartidário, deve acontecer assim que o governo for reaberto oficialmente, o que eu imagino que aconteça essa semana ou na próxima. Paralelamente, uma reportagem do Drop Site confirmou a ligação do Jeffrey Epstein com o Mossad, a inteligência israelense. E esse é o ponto político, né? Mesmo que parte desse conteúdo aí seja alegação, é, acaba fica muito evidente a forma como o governo tem tratado, tentando bloquear a liberação, adiando votação, o tratamento diferenciado que a Ghislaine Maxwell tem recebido dessa administração, foi transferida para um presídio de segurança mínima. Foram divulgadas várias situações, ela pode sair, pode tomar sol, tem acesso a computador para falar com o mundo exterior, recebeu até um animal de estimação para fazer companhia a ela na prisão, pode se exercitar de forma privada lá na cadeia, então realmente ela está num spa, né? Realmente, para o Donald Trump, que fez a carreira dele política prometendo transparência, limpeza moral, isso é altamente corrosivo, né? E no ano passado, o Donald Trump foi a vários podcasts, né? O Joe Rogan, Theo Von, vários podcasts aí, PBD, e aparecendo o tempo inteiro aí em eventos do UFC, né? Muito aclamado, aplaudido, aí ovacionado. E naquele momento, embalado, né? Pelo ressentimento legítimo contra a censura que acontecia no país, e a rejeição à agenda woke, né? 2025 a gente vê a evaporação silenciosa desse entusiasmo, né? Parece até aquele meme do Homer Simpson sumindo no arbusto, né? E se nada mudar, os republicanos vão sofrer muito nas eleições do ano que vem, as eleições de meio de mandato, midterms, né? O trumpismo vai perder as eleições, como perdeu a narrativa, né? Quando a direita aceita financiar a guerra, apresenta a tarifa como solução mágica para a economia, corte de impostos para os mais ricos, a esquerda acaba respondendo, a gente viu isso acontecer em Nova York, com a eleição do Zohran Mamdani, né? A esquerda responde com propostas aí de mais acessibilidade à moradia, transporte público gratuito, creche gratuita, né? E aí, obviamente, quem ganha esse duelo? Né? Os jovens já responderam aí nas pesquisas de aprovação e nas eleições da semana passada. O fim do Donald Trump é muito curioso, né? A energia que acabou erguendo ele, né? Que era romper com o establishment, falar o que ninguém falava, representar o trabalhador tão esmagado, né? Cada vez mais abandonado pelo establishment democrata também. É, essa energia foi dissipada aí por uma mensagem econômica desconectada da realidade, várias contradições éticas e geopolíticas, falta de transparência e por uma elite aí familiar que se enriquece enquanto o país está esgotado. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreve aí no canal e até a próxima. Valeu!